tem dizendo o seguinte enunciado: duas forças são aplicadas no ponto B da viga AB. Determine graficamente a intensidade, a direção e o sentido usando a lei do paralelograma e a regra dos triângulos. Pessoal, esse exercício que ele quer que você determine graficamente. O que é que significa dizer graficamente? Você tem que ir para a prancheta, ok? Aí na prancheta, com todos aqueles apetrechos que vocês têm lá de desenho técnico, com pá de esquadro, transferidor, compasso, vocês vão em desenho e sempre utilizando o escalímetro para saber os resultados e o transferidor para saber o ângulo da direção que vocês vão adotar, ok? Esse trabalho vocês podem fazer em casa, mas vamos resolver na forma analítica, ou seja, vamos utilizar aqui a lei dos senos, a lei do cosseno, e ver como a gente trabalhando com a composição de vetores, utilizando os vetores unitários, fica mais simples a resolução desse problema. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos resolver pela lei dos cossenos, ok? Então aqui, ó, pela lei dos cossenos. Beleza? Pela lei do cosseno. O que é que diz a lei do cosseno? A lei do cosseno diz que a resultante desses dois vetores, ou seja, a resultante dos vetores ao quadrado, vai ser a intensidade de um vetor ao quadrado mais a intensidade do vetor ao quadrado mais duas vezes a intensidade de um vezes a intensidade do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok, pessoal? Tem gente que tenta enrolar essa formulação, mas pelo amor de Deus, vá direto, ou seja, é só você utilizar o cosseno do ângulo entre eles. Percebam que se esse ângulo for aqui cosseno 90 graus, ou seja, o ângulo entre os dois vetores aqui for 90 graus, o que você está utilizando, pessoal, no cosseno 90 é zero. Então fica o quê? Teorema de Pitágoras. Se você utilizar o cosseno menor que 90 graus, você tem um ângulo agudo. Tá entendendo? Você vai perceber que a resultante ela vai aumentar. E se você tiver um ângulo maior que 90 graus, por exemplo, 100, 110, 120, você vai ter um ângulo obtuso. Então a sua resultante vai diminuir. Então, os valores do cosseno menores que 90 graus são positivos. Então você vai somar ao Pitágoras essa parcela aqui, ó. Se você colocar um cosseno menor que 90, maiores que 90, os valores do cosseno maiores que 90 são negativos. Então você vai retirar essa parcela do teorema de Pitágoras. Então não precisa ficar inventando moda não. É só você olhar o ângulo entre eles e resolver. Por exemplo, nesse caso, vamos admitir que o A é 2 kN, esse vetor de 2 kN, e o B seja esse vetor de 3 kN. Quando eu coloco na formulação, R ao quadrado vai ser igual a quanto? Ó, 2 kN ao quadrado mais 3 kN ao quadrado mais 2 vezes 2 kN vezes 3 kN vezes o cosseno do ângulo entre eles. Dá para você perceber que o ângulo entre eles é quanto, pessoal? De 100. Então, 100 graus, ok? Quando você coloca essa expressão na calculadora, pessoal, note que eu não vou utilizar calculadora, ok? Por quê? Porque eu estava perdendo muito tempo. Quando vocês colocam na calculadora, o R ao quadrado, isso aqui já está tudo pronto, beleza? Estou até colando aqui, ó. Mas eu estava resolvendo anteriormente com a calculadora, então gastando muito tempo, sem precisão. Então, quando você coloca na calculadora, você vai achar esse R ao quadrado igual a 10,9162. Aqui, ó, unidade quilonewton ao quadrado. Para achar a resultante, aqui, ó, tiro a raiz dos dois e acho como resultante igual a 3,3040 kN. Ok, pessoal? Esse é o valor da resultante. Ah, professor, então determinei o vetor. Não. O vetor você só determina quando você tem a intensidade, você tem a direção
e você tem o que? O sentido. Ok? Então, há essa resultante, pessoal, que utilizando a regra do paralelogramo, né, pela extremidade 3 traça uma paralela ao vetor de 2 kN, pela extremidade 2 kN traça uma paralela ao vetor de 3. Isso aqui, pessoal, é o meu vetor resultante. É essa intensidade. É esse R. Mas falta eu saber o que, pessoal? Esse alfa. Porque com esse alfa eu vou determinar a direção. Ah, professor, e o sentido? O sentido é só ser de cima para baixo. Perceba? Ok, pessoal? Então, beleza, vamos lá. Se eu achei a intensidade, como é que eu faço para achar a direção? Ou seja, esse alfa. Então, pessoal, é melhor eu trabalhar com as projeções. Ok? Percebo que eu tenho este vetor aqui, se eu definir esse aqui como sendo um eixo ao longo da viga e esse aqui como sendo um eixo perpendicular à viga, se eu for trabalhar com as projeções em relação ao eixo da viga, eu vou ter essa projeção, tá entendendo? E vou ter essa projeção respectivamente dos vetores de 3 kN e do vetor de 2 kN. Então, se eu for trabalhar com a projeção em relação a esse eixo aqui que é perpendicular, percebo que as duas projeções, tanto de 3, que vai ser essa aqui, como de 2, que vai ser essa aqui, as projeções estão no mesmo sentido. Ok? Então, como eu quero esse alfa, eu posso trabalhar como sendo o que, pessoal? Esse cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas o cateto oposto, pessoal, vai ser a diferença dessas duas projeções. Ou seja, essa menos essa. E o cateto adjacente vai ser o somatório dessas duas projeções, tanto de 3 como de 2. Ok? Então, a partir disso, eu posso afirmar, de acordo com esse alvo. Note, pessoal, que a direção pode ser qualquer ângulo que você defina como sendo uma orientação. Eu escolhi esse alfa, mas eu poderia escolher aqui esse beta, ok? Esse beta, ou seja, eu escolhi alfa em relação a esse eixo perpendicular, mas eu poderia trabalhar com esse beta em relação ao eixo da viga, ok? Isso fica a seu critério. Então, por isso que eu tenho que indicar a minha direção que eu vou adotar é esse alfa aqui, ó, que eu já coloquei. Beleza? Então eu posso dizer que esse alfa vai ser igual a quem? Ao arco. Como eu tenho o cateto adjacente e tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, vou utilizar o arco tangente, ok? Então esse arco tangente vai ser o que? Cateto oposto, que é esse aqui, que vai ser a diferença entre essa projeção menos essa. Ou seja, vai ser 3 kN vezes, essa projeção, pessoal, é essa aqui, ok? Que é o cateto oposto a 60. Então, 3 seno de 60 menos essa projeção aqui é o cateto oposto de 40, menos 2 kN seno de 40, ok? Isso dividido pelo cateto adjacente, mas o cateto adjacente, que são esses dois, todos dois, ou seja, de acordo com o vetor de 3 kN, de acordo com o vetor de 2 kN, todos os dois estão no mesmo sentido, então vai ser o que? Um somatório. Então vai ser o que? 3 kN cosseno de 60, que é a projeção adjacente, né, desse ângulo de 60, mais 2 kN vezes cosseno de 40, ok? Quando vocês vão e colocam essa expressão na calculadora, esse valor desse ângulo vai ser o que? 23,4063, ok, pessoal? Então eu posso adotar como sendo resposta para esse exercício, a resposta, eu posso colocar isso aqui, o valor da resultante vai ser igual a 3,3040 kN
E na hora que eu for indicar a direção e o sentido, pessoal, eu posso colocar o eixo, né, ó. Posso colocar o vetor e posso dizer que esse ângulo alfa aqui, ó, é igual a 23,4063. Então, eu consegui determinar a intensidade e também consegui determinar a direção e o sentido desses vetores. Ok? Vamos para outra parte. Uma outra forma, pessoal, da gente resolver esse problema seria pela lei dos senos. O que é a lei dos senos? Eu vou organizar os vetores de 2 kN, de 3 kN e vou representar o vetor resultante como sendo o complemento do triângulo, ok? Então vamos fazer uma referência aqui. Eu vou traçar aqui uma reta auxiliar, que é uma reta vertical, que é essa reta aqui que é perpendicular à viga, tá entendendo? E a partir deste ponto aqui, pessoal, eu vou desenhar o vetor de 2 kN. Você percebe na figura que esse vetor de 2 kN, ele faz um ângulo de 40 graus com essa vertical. Ok? Então, eu desenhei esse vetor. A partir do final desse vetor, agora eu vou desenhar o vetor de 3 kN. Para isso, eu preciso de outra reta auxiliar. Ok? E agora eu vou desenhar o vetor de 3 kN. Perceba que o vetor de 3 kN, ele é bem maior do que o de 2 kN. Então, isso aqui é 3 kN. Perceba também que esse 3 kN, ele faz com relação a essa reta auxiliar que eu criei, um ângulo de quanto? De 60. Então, esse ângulo aqui é 60. Ok? Ó, pessoal, essas retas, elas são paralelas. Então, esses ângulos são o que nós chamamos de alternos internos. Então, aqui eu também vou ter obrigatoriamente o ângulo de 40, ok? Como a soma desses três ângulos aqui nessa reta tem que dar 180, logo a gente conclui que esse ângulo aqui vai ser quanto? 80 graus. Beleza? Então, pronto. Isso aqui, pessoal, é o vetor resultante, ou seja, eu saio do início onde eu estou construindo o meu desenho e chego ao final. Isso aqui é meu vetor resultante. Ah, professor, quer dizer que eu posso colocar isso aqui como sendo alfa, que seria a direção desse vetor? Sim. Então, eu posso agora determinar todos os ângulos internos desse triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, ok? Como aqui eu tenho 80, aqui tem 40, então 180 menos 80 dá 100, menos 40, 60. Então, esse ângulo aqui, pessoal, vai ser o que? 60 menos alfa, ok? Se você somar esses ângulos internos, você vai ter 180. 60 menos alfa mais 40 mais alfa, aí corto mais com menos, fica 100. Com mais 80, 180. O que é a lei do seno? A lei do seno diz o seguinte, que 3 kN, ou seja, esse vetor de 3 kN, ele está para o seu ângulo oposto, que é esse aqui, ó, 40 mais alfa. Está para seno de 40 mais alfa. Assim como 2 kN, que é esse vetor, está para o seu oposto, ou seja, seno de 60 menos alfa. Assim como o que falta, que é quem? O R, está para o seu oposto, que é seno de 80. Isso aqui, pessoal, é a lei dos seno, ou seja, a intensidade do vetor está diretamente proporcional ao ângulo oposto, beleza? Quando você desenvolve essa igualdade, porque aqui eu tenho duas igualdades, uma ou outra, né?
Então você acha o valor de alfa e acha também o valor de R. Então vamos desenvolver. Dessa igualdade eu vou ter, ó, 3 kN vezes seno de 60 menos alfa, ou seja, esse vezes esse, está para 2 kN vezes seno de 40 mais alfa. Corto o quilonewton com o quilonewton, então vou ter essa relação, ó, 3 vezes, ok? Seno de 60 menos alfa, né? Isso aqui você sabe como é. Vai ser seno de 60 cosseno alfa menos cosseno de 60 seno alfa, ok? Que vai ser igual a quanto? Agora vamos para essa outra relação. Vai ser igual a 2 vezes seno, vou colocar em parênteses, seno de 40, né, ó, cosseno alfa, ok? Mais cosseno de 40 seno alfa. Beleza, pessoal? Pronto. Agora, se eu pegar essa expressão, multiplicar toda ela, porque se eu multiplicar por 1 sobre cosseno, o que é que vai acontecer? Os cossenos vão ser cortados. E esse seno sobre cosseno vai ficar o quê? Tangente. Então, vou multiplicar todos os termos por 1 sobre cosseno de alfa. Ok? Então, beleza, pessoal. Quando eu desenvolvo isso, o que é que eu vou achar? Esse cosseno vai cortar com esse cosseno. 3 vezes seno de 60 vai ficar 2,5980, ok? 3 vezes cosseno de 60 vezes alfa, né? Dividido por cosseno, isso aqui vai ficar menos 1,5 tangente alfa. Isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? 2 vezes seno de 40, cosseno corta com cosseno, isso aqui vai dar 1 ponto. Usa a calculadora e vocês vão achar 1,2856. 2 vezes cosseno de 40 vezes seno alfa dividido por cosseno alfa, cosseno alfa tangente, vocês vão achar como resposta mais 1,5321 tangente alfa. Passando para um lado o que tem tangente e passando para o outro lado que não tem, vocês vão encontrar isso aqui, pessoal. 3,0321 tangente de alfa, ou seja, eu passando esse aqui para cá, ó, e esse aqui voltando para cá, vai ser igual a 1,3124, ou seja, esse 2,5 menos esse aqui, ok? Então, daqui você já dá para tirar o valor do alfa. Alfa vai ser igual ao arco tangente de quem? 1,3124 dividido por 3,0321, ok? Quando você coloca na calculadora, você vai encontrar esse ângulo de 23,4046, ok? Perceba, pessoal, que foi o mesmo valor que nós encontramos no exercício anterior, ok? Quando você pega esse valor e substitui aqui nessa outra relação, ou seja, R dividido por seno de 80,
ok? Isso aqui vai ser igual. Eu posso utilizar qualquer uma dessas aqui. Por exemplo, eu posso utilizar tanto o 3 kN como eu posso utilizar o 2 kN. Vamos usar o 2 kN. Então, R seno de 80 vai ser igual a 2 kN dividido por seno de 60 menos o alfa, que é 23,4046. Ok, pessoal? Quando vocês usam essa relação, vocês vão encontrar o valor de R igual a 3,3040 kN, ok? Mesma coisa que a gente encontrou na aula passada, né? Utilizando a lei dos cossenos, ok, pessoal? Então, pessoal, perceba que não é difícil. Isso aqui é somente uma revisão e qualquer método que você utiliza, a gente obtém o mesmo resultado, né? Vamos à outra parte.